todas as vezes que a gente abrimos a palavra, nós precisamos de algo que sai dela. O Senhor nos ajuda a colocar em prática o que nós aprendemos diariamente. Precisamos da sua ajuda para isso. Porque nós, de nós mesmos, só queremos as coisas ruins. Mas o Senhor coloca em nosso coração o desejo de ter as coisas boas. Fica conosco, nos ajuda a entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Desde já, abra suas Bíblias em Mateus capítulo 12. Eu vou falar algo aqui nesta manhã que, creio eu, todos nós precisamos. Porque nós, seres humanos, nós fazemos muitas vezes coisas que não deveríamos fazer. Muitas vezes nós agimos de maneira que não deveríamos agir. Porque somos falhos, pecadores. Porque o que nós mais sabemos fazer é pecar. Somos especialistas nisso. Já está em nossa natureza. Não tem para onde correr. E vamos falar algo aqui nesta manhã. Se você pudesse dominar algo em você, o que você dominaria? Chegamos no ponto. É nisso que nós vamos falar nesta manhã. Sobre o dominar a língua. A língua. Não é porque muitas vezes a gente fala o que não deve, na hora que não deve, e da maneira que não deve. O ser humano, ele sim, meu jovem. O ser humano, ele é especialista em falar coisas que não devem ser faladas. Por isso, se tem algo que nós devemos dominar, é a língua. A língua, ela tanto abençoa como amaldiçoa. Mateus capítulo 12, e Davi vai tomar conta do rapazinho agora, do nosso diácono Mirim. Ou ele vai tomar conta de Davi? Das duas. Mateus capítulo 12, versículo 33. A Bíblia começa o seguinte, dizendo assim: torne a árvore boa e o seu fruto será bom, ou torne a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo seu fruto conhecerei a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio. A pessoa boa tira de tesouro boas coisas, mas a pessoa má tira do tesouro coisas más. Agora, o versículo que vai dizer algo importante. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram, porque pelas suas palavras vocês serão justificados, e pelas suas palavras vocês serão condenados. Então quem falou essas palavras aqui foi quem? Foi Jesus. Primeiro Jesus diz: olha, como é que vocês, sendo maus, vão falar coisas boas? Bom, gente, tem o povo às vezes diz assim: quando o homem se junta para conversar, só é o que não presta. Eu já escutei muitas pessoas falando isso. Eu acho que isso é um certo preconceito, porque os homens às vezes se sentam, conversam coisas interessantes, não, rapaziada? É isso aí, você só fica no mundo, na gente não. O homem fala de bolsa de valores, fala da Bíblia hebraica, fala de santuário. Os homens, quando se reúnem, é para falar desse tipo de coisa, da igreja, né?
homens, coitados dos homens, não. Né, Davi? Davi não, Filipe. Também quando se reúnem mulheres também. Não na igreja, né, irmã Dalva? Ainda não fala mais. Tem mulher que quando é para falar, não só mulher, homens, né? Vamos botar pessoas. Tem pessoas que quando é para conversar, vamos botar aqui na escola sabatina. Quando é para falar sobre algo que vem de Deus, é mudo. Tem gente que só entra na igreja, só dá bom dia, boa tarde, boa noite, pura educação, e olha lá. Nem sempre. Tem gente que passa às vezes no portão, não dá nem boa noite, nem ligar. Passa, se senta. Mas quando se senta numa calçada para falar, é só Jesus na causa. A gente tem que ter um cuidado, porque as nossas palavras tanto aproximam as pessoas de nós, como afasta. Tanto eu posso agradar ou ajudar uma pessoa com o que eu falo, como eu posso maltratar ou muitas vezes tirar a pessoa de perto de mim. Porque pelas minhas palavras, se eu for falar só o que eu quero, seu Dedé, aí o negócio pega. Sabe, tem gente que diz assim, eu falo a verdade na cara, dou o que doei. A verdade tem que ser falada, mas eu creio que sempre tem que ser no momento certo, na hora certa e da maneira correta. Porque nem todo mundo quer a verdade, mas nem todo mundo está preparado para suportar a verdade. Se eu mentir para vocês, ninguém vai querer que eu minta, mas se eu falar a verdade, a pessoa não vai gostar. Sabe por quê? Porque às vezes eu quero falar a verdade na frente de todo mundo, aí eu faço a pessoa passar vergonha. Mas não é assim que a banda toca. Não é assim que Jesus mostra. Tinha momentos, é claro, que Jesus falava aqui, Jesus falou para as pessoas de maneira dura, mas Jesus dava um exemplo, e Jesus era uma pessoa que as pessoas olhavam, este homem ele tem toda a autoridade para falar isso. E quem é Eduardo para falar isso? Quem é Eduardo? Que um dia desse estava fazendo isso, aquilo, e agora quer falar as verdades na minha cara? Então, eu acho quem acha não sabe nada. Eu creio que para mim falar uma verdade ao Senhor, Dedé, eu tenho que agir da maneira certa. E eu creio que a maneira certa de eu falar uma verdade do Senhor é chegando no Senhor, chamando o cantinho e falando algo que deve ser falado. E não fazer o Senhor passar vergonha. Porque se eu fazer o Senhor passar vergonha, ou se o Senhor fazer eu passar vergonha, eu não quero chegar nunca mais perto do Senhor. Nós, seres humanos, somos assim. Se você mentir, você perde toda a credibilidade. Exatamente. É tipo assim, eu minto, falo mentira, ou também falo coisas que não devem ser falar. No dia que eu falar, ó, eu vou mudar. Dificilmente as pessoas vão acreditar. Porque a fama já está carregando, eu já estou carregando. Só o tempo vai dizer se eu mudei ou não. E a palavra do nosso Deus está dizendo, olha, porque pelas suas palavras vocês serão justificados, mas pelas suas palavras vocês também serão condenados. Então, quando eu perguntei aqui a vocês, o que é que a gente tem, o que vocês gostariam de dominar, é a mesma coisa que eu também digo, é a língua. Porque tem gente que fala pelo cotovelo e fala as coisas erradas. E tem aqueles seres humanos que também amam, como o Mandela estava falando, amam soltar uma mentirinha. É por isso que o 9º mandamento diz o quê? Não tem que falar testemunho no negócio. Irmãos, se eu estou na igreja e se a Bíblia diz que um dos dons do Espírito Santo é o domínio próprio e eu não consigo dominar, é porque tem alguma coisa errada comigo. É porque talvez a comunhão que eu esteja tendo com Deus não está sendo suficiente para que eu venha me dominar. Para que Deus realmente coloque em mim um espírito de domínio próprio. Porque falar o que a gente quer falar é fácil. É muito fácil. Mas só que às vezes a gente não mede as consequências da pessoa que está ao nosso redor. Sabe, certa vez eu preguei
sobre isso aqui, na igreja. Aí a pessoa que terminou disse, realmente é o que você falou aí, mas eu não mudo o meu jeito. Se quiser falar a verdade na cara, falo, pode dar o que der. Eu disse, meu jovem, você leu, foi na Bíblia. Não é porque eu falei. Você tem que se dominar e você tem que mudar, porque Jesus que fala. Eduardo só fala besteira. Mas Jesus ele fala algo muito importante para todos nós. Então eu e você temos que saber dominar. Porque olha o que diz em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Davi, o bichinho foi conversar com o marido. Então, mas ali. Foram cuidar um do outro. Tiago, capítulo 3, é depois de Hebreus, viu, jovem? Lá no frente. Você pode abrir em Hebreus. Depois de Hebreus, ali, já para o finalzinho, já lá perto de Apocalipse. Não, perto de Apocalipse, não é isso. Fica mais perto do Apocalipse do que de Gênesis. Não, vá para frente. Está em Atos, é? Pode ir para lá. Filemão. Aí você já passou e já é voltando. Já está em 1 Jonas, está aqui. É antes. Hebreus, pode ir agora para cá. Depois de Hebreus, você chega em Tiago. Não passa por essa coisa, não. Daí. Quem mora achava que na sua Bíblia tem Tiago, tenho certeza. Tiago, capítulo 3, a palavra de Deus diz o seguinte, versículo 1. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Isso é verdade, viu? Se alguém não tropeçar no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de, perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejo como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo e o mundo é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Versículo 8. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mau e contigo, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Tiago capítulo 3, eu tenho certeza que ele sabia quem eram as pessoas que estavam ali pelo redor, e ele sabia para quem ele estava escrevendo, e ele sabia que o povo ele tinha a língua afiada, que o povo falava que não deveria falar. E ele diz que se eu e você conseguíssemos dominar a língua, nós vamos conseguir dominar todo o nosso corpo. Se nós conseguirmos controlar o que nós falamos, nós vamos conseguir controlar e segurar as outras tentações que nós temos. Irmãos, porque vamos ser sinceros, olha, falar dos outros, o ser humano ele gosta. Se tem uma coisa que o ser humano adora, é falar do outro. E quando eu sento na calçada e vou falar de uma pessoa,
muitas vezes, às vezes é inveja, às vezes não gosta da pessoa, às vezes tem algo, alguma coisa contra ele. Aí pega alguém falando, aí se junta e começa a sapecar, começa a meter para a pessoa, começa a falar coisas que não deve. Aí quando a gente se reúne para fazer uma campanha de oração, ou para ir dar estudo bíblico, poucas pessoas querem ir. Mas para ficar nas calçadas falando da vida dos outros, as pessoas têm tempo. Tempo de sobra. Mas não tem tempo de ir realmente abençoar as pessoas com a palavra. Não tem tempo de ir a levar o evangelho às pessoas. Então, se eu e você não conseguimos controlar a nossa língua, como é que nós vamos conseguir controlar outra coisa? Como é que nós vamos conseguir ter uma comunhão com Deus? Se de manhã eu estou estudando a Bíblia, quando eu chego no trabalho eu estou falando mal dos irmãos, ou mal das pessoas. Se na igreja eu trato uma pessoa bem, mas quando chegar lá fora eu trato uma pessoa mal. Se na igreja eu falo em bênção, e na igreja eu falo que você tem que ter comunhão com Deus, mas quando estou lá fora eu falo mal das pessoas que vieram às vezes até para o culto. Que tipo de crente eu sou? Se eu não consigo me dominar, por nós mesmos não conseguiremos, mas mantendo uma comunhão com Deus, Ele vai controlar a gente, Ele vai nos segurar, Ele vai nos ajudar. Agora precisamos parar de brincar de ser crente, porque o diabo 24 horas, tudo que ele quer é montar uma contenda entre os irmãos. Porque se eu me junto com Lígia, dando exemplo, pelo amor de Deus, se eu me junto com Lígia e falo mal do Neifredes, chega alguém por perto, vai dizer a Neifredes, olha, Eduardo está falando mal de você, mas Lígia. Já está montando uma contenda entre eu e o irmão Neifredes, junto com Lígia. Neifredes vai chegar e dizer, Maria, que irmão é aquele, pelo amor de Deus, que só leva um tempo para falar mal do mundo? O que foi que eu fiz com aquelas pessoas? Aí, em vez de eu ter uma amizade com o Neifredes, eu vou ter uma inimizade com ele, congregando no mesmo prédio, congregando na mesma igreja. Aí eu me ajoelho aqui, dizendo, Senhor, abençoe aqui, Senhor, muda-me, Senhor, habita em mim. Se eu estou afastando Deus de mim, porque quando eu começo a falar mal do irmão, eu estou colocando uma barreira entre mim e Deus, porque falar mal do irmão é pecado. Você está notando que você tem que ter um controle, porque se você controlarmos a língua, nós vamos controlar todo o nosso corpo. Sabe por que as pessoas caem tanto em pecado? Porque a gente não consegue controlar um pequeno órgão que tem dentro da nossa boca. E lá no Centro do Irmão Alfredo sempre gosta de dizer que nós temos uma boca, 2 ouvidos e 2 olhos. Ainda só tem um. Uma boca, 2 olhos e 2 ouvidos. 2 olhos para enxergar mais, 2 ouvidos para ouvir mais, e só uma boca para falar menos. Ainda vez eu estava lendo um livro Testemunho para a Igreja, e eu me deparei com essa citação da irmã White, onde ela disse que tinha algo que doía nela. Ela disse, dói-me dizer que existem línguas desenfreadas entre os membros da igreja. Há línguas falsas que se alimentam da maldade. Há línguas astutas, falam que não devem. Alguns são movidos pela curiosidade, outros pela inveja, muitos pelo ódio contra aqueles que, por meio do qual Deus falou para os reprovar. Manuai, ela diz que dentro da igreja existem línguas desenfreadas, pessoas que falam demais, mas falam demais coisas erradas. Porque você falar demais, algo que te ajude, algo que ajude o próximo, isso não é errado. Tem muita gente que fala muito, mas são palavras bem-vindas. E tem gente que um pouco abre a boca, mas quando abre a boca, ninguém fica perto. Porque aquela pessoa só fala coisa que não presta. E Deus, Ele pede a mim e a você, para que a gente busque a cada momento a palavra dele, a comunhão com Ele, para que a gente se controle do que nós vamos falar, para que a gente controle o que nós queremos dizer. Não vá com esse pensamento de dizer, eu estou certo. Nem todo mundo, quer dizer, ninguém está 100% certo.
sério, só quem está 100% certo é Jesus. Então, se você tem uma verdade para falar na cara de alguém, fale só você e aquela pessoa, no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Você quer repreender alguém? Repreenda da maneira certa, mas também cuidado, porque você pode ser repreendido. Aí você vai gostar? Quem gosta de ser repreendido? Eu não gosto. Ninguém gosta. Mas muitas vezes precisamos. Mas às vezes, sendo só atores, às vezes é reflexão. Você reflete foi muito que você agrada a pessoa, porque isso foi certo. Repreensão. Eu preciso. Muito bem. Eu muitas vezes preciso ser repreendido. Porque a própria Bíblia, nós estávamos numa visita semana passada e a gente leu um verso em Apocalipse 3, onde Jesus diz: eu repreendo e disciplino aquele que o ama. Tem gente, irmão Dedé, que vem me repreender é porque me ama, porque quer me ajudar a crescer. Mas tem gente que vem me repreender que vai me colocar lá embaixo. Se eu estiver errado, olha, você vai me pisar de uma maneira que você não vai escutar nada. Agora, se eu estiver certo, te prepare-se. Porque da maneira que você vem, eu vou. Tem gente que gosta de pisar. E Deus, ele nunca pisou ninguém. Jesus, ele tinha toda a autoridade, se ele quisesse chegar aqui e pisar, mas Jesus ele não veio pisar, ele veio amar, ele veio salvar. E eu e você estamos aqui porque Jesus quer que a gente ame, Jesus quer que a gente leve a salvação para as pessoas. E nós temos que abrir a boca para ajudar as pessoas, para levar o nome de Deus às pessoas que estão lá fora. É por isso que sempre a gente chama as pessoas: vamos para o campo missionário, vamos deixar as coisas de lado e levar a salvação para as pessoas. Porque se fosse para a gente ir para qualquer canto, irmãos, no sábado à tarde, se Jesus dissesse: olha, a guarda de sábado é até o meio-dia, se caso isso acontecesse, era até o meio-dia, sábado você pode fazer o que quisesse. Gente, a gente estaria em vários lugares, conversando até coisas que não deveriam nem ser conversadas. E por que a gente não sai para abençoar as pessoas, para visitar as pessoas, para levar a palavra de salvação às pessoas? Mas se fosse para falar das pessoas, não, irmão dele. Talvez eu fosse. Talvez eu fosse. Eu e você precisamos ter o domínio próprio. E esse domínio próprio só vem de Deus. Eu e você não conseguimos. Eu e você não vamos conseguir nunca. E Provérbios capítulo 19. Desculpe, Salmos, capítulo 19. Já que a gente falou tanto sobre Salmos hoje, vamos ler mais um verso em Salmos, capítulo 19. Versículo 14. Quem encontrou diz amém. Amém. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então o salmista, ele está dizendo que as minhas palavras e o meu meditar seja agradável na tua presença, Senhor. Seja algo agradável. Irmãos, tem pessoas que falam tanto, de forma ignorante, de forma bruta, de forma rude, de forma realmente tão nojenta, que quando uma pessoa está no campo, que aquela pessoa chega, a pessoa diz: Maria, lá vem fulano e tal. Eu digo porque eu estava num ambiente uma vez, numa praça, e lá vinha a pessoa, e acaba de sabe, Maria, lá naquela pessoa só fala que não presta. Então eu e você temos que ter cuidado para que as pessoas não digam isso de nós. As pessoas, quando a gente vê a gente se aproximando, as pessoas têm que ficar felizes porque nós estamos chegando. Porque eu e você, tanto no agir como no falar, temos que refletir a glória de Deus. Temos que refletir a presença de Deus. Temos que mostrar que Deus está nos mudando, está nos transformando. Ninguém muda da água para o vinho, seria muito bom. É um processo, nesse processo eu preciso da comunhão com Deus, porque sem Deus eu não posso fazer nada. Sem Deus eu não
Ou estaremos trabalhando, ou estaremos em casa, dormindo, estaremos em algum canto, menos na igreja. Mas Deus coloca em mim e no seu coração o desejo de estar aqui. Então a palavra de Deus, se a Bíblia diz, você vai falar porque seu coração está cheio, então enche seu coração nisso aqui, ó, menos da vida do outro. Porque se eu e você ficarmos observando a vida do outro, a gente vai falar do outro. Agora, se eu e você estivermos observando isso aqui, nós vamos falar disso aqui. Ou o pecado nos afasta deste livro, ou este livro vai nos afastar do pecado. Amém. Que Deus possa ser exaltado por meio de nós. Oremos. Querido bom Deus, grandioso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem palavras maravilhosas para nos ajudar a nossa vida cristã, Senhor. Que o Senhor possa habitar em nós, que o Seu Espírito Santo possa nos ajudar a termos o domínio próprio, que a gente não venha machucar as pessoas com o nosso falar, que a gente possa se arrepender dos nossos pecados, que o Seu Espírito Santo possa transformar o nosso jeito, nossas atitudes, o nosso falar diariamente, Senhor. Perdoe, Pai. Muitas vezes fazemos coisas que não deveríamos fazer. Falamos coisas que não deveríamos falar. Mas que o nosso falar, nossas atitudes, seja coisas, algo que agradem ao Senhor, meu Deus. Fica conosco. Nos dá o restante sábado em sua companhia. E que logo mais à tarde a gente possa estar no campo missionário para levar a palavra de salvação às pessoas que estão precisando. Porque todos estão precisando, inclusive nós. Fica com a gente em nome de Jesus. Amém.